Boa noite. As 5 solas da reforma. O que é isso? Sola parece sola de sapato, não tem nada a ver. Do latim, sola significa somente. As 5 verdades principais da reforma protestante. Por que surge o movimento protestante? Por quê? Em 1517, um padre chamado Martinho Lutero, ele chegou a algumas conclusões. O texto básico que ele estudou é o de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Olha o que o texto diz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Boa noite a todos que estão chegando. Estou vendo o Delcio aqui, estou vendo a Ana. Deus abençoe a todos vocês. Logo, logo teremos bem mais gente. Então, hoje o tema é esse: falar sobre as verdades fundamentais da Reforma Protestante do século XVI, baseando naquelas verdades que de alguma forma incendiaram a Igreja Católica e levou um grupo de pessoas a abandonar aquela instituição. Na realidade, eles não queriam sair da igreja, eles queriam reformá-la, queriam modificá-la, alterar algumas coisas. E a instituição não quis mudar, preferiu que essas pessoas saíssem e foram perseguidas e assim por diante. E assim gera o chamado movimento protestante, que está até hoje com várias denominações baseados nas mesmas verdades. As 5 solas são 5 verdades principais. Em primeiro lugar, só a fé. Em segundo lugar, só a graça. Em terceiro lugar, só Cristo. Em quarto lugar, só a Escritura. E em último lugar, só a glória de Deus. Vamos buscar a glória de Deus. Um abraço aí, Marcos, muito abraço, Francisco. Hoje nós vamos falar um pouco da reforma, porque no dia 31 de outubro se comemora os 506 anos da reforma, e nós estamos aqui então celebrando esse período, né, falando dessas verdades. E então é importante que a gente fale disso para que todos entendam o motivo de sermos protestantes. Basicamente isso. O justo viverá por fé. Essa foi a base principal que moveu Lutero a lutar pelas suas verdades. Lutero, no dia 31 de outubro, vai até a capela de Wittenberg, e lá ele apresenta as suas 95 teses. Uma coisa que incomodava muito Lutero, na sua preocupação pessoal, era a questão do perdão. Ele era uma pessoa que se penitenciava muito, ele se arrependia, ele buscava, mas não sentia que o seu arrependimento era suficiente para o seu perdão, a sua justificação. Então ele se depara com esse texto de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, e lê: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É a fé que agrada a Deus, é a fé que move o coração de Deus, a fé verdadeira, só a fé. Não é uma dependência de obras. Por que não podemos falar em obras para a salvação? Porque todos conhecemos uma tese jurídica de que o fruto da árvore envenenada será envenenado. Ele não tem como produzir um fruto saudável. Como nós temos uma natureza pecaminosa, até mesmo as nossas boas obras são contaminadas pelo nosso pecado. Portanto, por serem obras contaminadas, elas não podem agradar
a Deus para a nossa salvação. As nossas boas obras são boas para a sociedade, ajuda as pessoas, ajuda aqueles que estão precisando de socorro, de misericórdia, de amor, tudo certo. E ninguém é contra as boas obras, mas as boas obras, porque partem de um coração doente, estas boas obras são também doentes. E elas não podem satisfazer a justiça perfeita de Deus. O que é que Deus declara que satisfaz a sua justiça? A fé verdadeira, a fé autêntica, aquela fé não falsa, porque Tiago fala de uma fé falsa, a fé inoperante. Paulo fala da fé operante. Tiago também defende a fé operante. Ele fala assim, a fé inoperante é igual àquela fé dos demônios. Você crê que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Mas o que os demônios não fazem é confiar no Senhor, declarar a sua total e absoluta confiança na misericórdia que Deus tem para perdoar o crente, perdoar o pecador, que se arrepende e crê no Senhor Jesus. Então a fé verdadeira é a fé que Tiago está defendendo, a fé operante, que Paulo também defende. Paulo não defende a fé inoperante, ele defende a fé autêntica, a fé verdadeira. Por isso que ele diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O perdoado, o justificado, ele é perdoado por sua fé autêntica, operante, verdadeira, que produz um fruto que transforma a vida da pessoa. O indivíduo vem dizendo que é comunista. Sou comunista, sou socialista. Muito bem, mas ele vive como um capitalista, ele vive como um indivíduo que vai atrás do lucro, ele só quer saber da sua propriedade, ele tenta ser rico a todo custo, ele vai atrás do seu dinheiro, ele é um comunista capitalista. Ora, ele não é um comunista, sua fé no comunismo é teórica, não é verdadeira. O verdadeiro comunismo distribui os seus bens, ajuda as pessoas, quer um salário igual para todos e assim por diante. Agora, se você se diz comunista e vive a vida inteira como um ganancioso atrás do dinheiro, como um autêntico capitalista que só visa lucro, propriedade privada, crescimento financeiro e assim por diante, você é um capitalista e não um comunista. Isso é importante, porque o cristão autêntico, o que crê verdadeiramente, ele sabe que ele é pecador, jamais poderá satisfazer a santidade e a justiça de Deus por meio das suas obras, mas ele se curva diante do Pai e em arrependimento por seus pecados, olha para Jesus e confessa o seu pecado, pede perdão e diz, Senhor, perdoa-me, Senhor, purifica-me dos meus pecados. Senhor, salva-me das minhas culpas, porque eu jamais poderei ser salvo por minha própria obra, pelo meu esforço humano. Muito bem. Quais são as 5 solas da reforma? Em primeiro lugar, sola fide, ou seja, somente a fé. Esse é o primeiro ponto. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 28, Paulo diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ele não precisa cumprir a lei para ser salvo. O que ele precisa é reconhecer seu pecado e crer no Evangelho. No Velho Testamento, o judeu era salvo porque ele acreditava na graça de Deus pelo sacrifício de animais. Hoje, nós não sacrificamos mais animais. O sacrifício eterno, verdadeiro e poderoso é o sacrifício do Senhor Jesus. É Ele que nos salva.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nos salva. Se você crer em Jesus, você será salvo. É o que a Bíblia ensina para mim e para você. Só a fé, a parte das obras. As obras são boas, são importantes, elas edificam a sociedade, edificam a igreja, edificam a família, tudo mais. Porém, elas não são suficientes para a salvação, porque elas partem de uma árvore envenenada. A nossa natureza humana, terrena, inutiliza as nossas boas obras perante a justiça de Deus. A salvação vem pela fé. Por aquele que ouvir o evangelho, se dobrar perante o Senhor e disser: Senhor Jesus, eu creio que a tua obra na cruz é suficiente para que eu seja salvo e viva uma vida aceitável, agradável a ti. Teu sangue derramado na cruz é suficiente, é poderoso para me perdoar de todo pecado. Só a fé, a primeira verdade. A segunda sola, ou segunda grande verdade, é sola gratia, só a graça, somente a graça de Deus. A graça de Deus é o motivo, é a causa da nossa salvação. A fé é aquele braço humilde que diz: Senhor, estendo a minha mão vazia, pedindo de ti a tua salvação. Mas a graça é a força divina que se move na direção do pecador. Deus manifesta a sua graça pelas coisas que foram criadas. Deus manifesta a sua graça nos mantendo vivos. Deus se manifesta a sua graça nos dando saúde, manifesta a sua graça nos dando acesso à verdade, pela Bíblia que está à disposição à nossa frente, pelos pregadores que apresentam o Evangelho para cada um de nós, que falam de Jesus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens por meio do Senhor Jesus. Jesus é a presença viva da graça de Deus no mundo, e nós multiplicamos essa graça através da nossa pregação. Mas quem move todas essas coisas é Deus, o Senhor maravilhoso da nossa vida. Ele ouve a minha oração, Ele me alcança, Ele mostra para mim a sua bondade, o seu favor, e Ele então revela o Evangelho para mim e para você. O que é o Evangelho? Jesus morreu pelos meus pecados. Você não precisa morrer mais. Essa é a grande notícia que eu tenho para o mundo. Jesus morreu pelos nossos pecados. A graça de Deus nos impulsiona, ou nos traz, nos seduz, nos chama para esse evangelho, para a confrontação da verdade. Eu sou pecador, mereço a morte, o inferno, mas agora eu entendo que Jesus Cristo morreu por mim na cruz. Jesus Cristo vai me salvar, e isso é pela graça de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que manifesta pela sua graça o Evangelho para mim e para você. Então, a primeira sola, somente a fé, é a primeira grande verdade da reforma. Só a fé, nunca pelas obras. Ninguém será salvo pelas obras, somente pela fé. Em segundo, só a graça de Deus. É a misericórdia de Deus que me alcança. Não é porque eu sou bonzinho, melhor do que os outros. Ah, porque eu fui na igreja. Ah, eu sou uma pessoa boa. Negativo. É a graça de Deus que toma a iniciativa, nos alcança, nos mostra a verdade e nos ensina a viver na sua presença. Nada no ser humano atrai a salvação. Deus salva porque Deus é bom. Não porque o homem é digno. O homem é indigno, pecador, merecedor do castigo eterno. Mas Deus, pela sua graça, olhou para a nossa vida e nos trouxe a salvação. Em terceiro lugar, a terceira sola, no caso no singular, no masculino, solos Christus. Só Cristo, ninguém mais. Ninguém mais. Os reformadores, eles incentivaram a crer como meio de salvação, na graça de Deus como
o motor, a força da nossa salvação. E eles colocam só Cristo, somente Cristo, só Jesus pode nos salvar. Ninguém mais. Nem a tradição, nem os santos, nada pode nos salvar, senão Jesus. O que diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quem é o único caminho para o céu? Jesus falou isso. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana em João capítulo 4, ela falou: não, eu sei que o Messias vem de Israel. E qual foi a resposta de Jesus? Eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou aquele que vai te dar a vida eterna. Creia em mim, eu sou aquele que o Pai prometeu, estou aqui para salvar a humanidade. E Jesus caminhou como único caminho, única verdade, única vida para a cruz, para dar a sua vida por nós. E assim oferecer ao Pai um sacrifício eterno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira verdade, somente a fé. Segunda verdade, somente a graça. Terceira verdade, somente Cristo. Só Cristo pode nos salvar. Não clame a ninguém mais. É Jesus o mediador. É Jesus. Fixe em Jesus. Foi Ele quem morreu, ressuscitou e fez a promessa de vida eterna. Jesus é aquele que salva. Olhe para Jesus. Em quarto lugar, a quarta sola é a sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras para nos dar a orientação. Ninguém mais tem capacidade de nos instruir. A Bíblia está aqui escrita. Lembre-se que foi na Reforma que Gutenberg imprimiu o primeiro livro. E esse primeiro livro foi a Bíblia, para que a Europa inteira tivesse acesso direto às Escrituras. Não podemos associar nada em paralelo à Escritura. A igreja interpreta a Escritura. Os teólogos interpretam a Escritura. O povo lê e interpreta a Escritura. O que está acima de mim e de vocês e de nós todos é a Escritura. A Escritura tem a palavra final para a interpretação da vontade de Deus. Aquilo que Deus revelou está revelado na Escritura. E a Escritura, tanto do Velho Testamento, que nós herdamos dos judeus, como do Novo Testamento, que herdamos da igreja primitiva, esta Escritura é suficiente para nos instruir. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão e para a correção e instrução na justiça. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia é a fonte primária da palavra de Deus. Podemos ter comentários, podemos ter pessoas pregando, podemos ter líderes religiosos interpretando, sim, mas até a interpretação do texto tem que ser submetida ao crivo, à aferição da palavra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É pela Bíblia que eu vou mostrar a verdade. Se aquilo que um pregador falou não condiz com o ensino da Escritura, você risca esse pregador. Gálatas capítulo 1, Paulo diz isso assim com tanta clareza. Olha, se alguém vier do céu apresentar um evangelho que seja diferente daquele que recebestes, que vá além, fique aquém, expanda o seu sentido, olha o texto, diz assim, seja anátema, não aceite. Paulo diz assim, e até se eu mesmo voltar, ou um anjo do céu aparecer dizendo que o evangelho é diferente daquele que recebestes, seja maldito.
seja anátema, não aceite. O Evangelho foi explicado e revelado na Escritura, é pela Escritura que você vai ter acesso à verdade. Fixe na Escritura, só a Escritura. Todos podem ter uma opinião, mas quem filtra as opiniões é a Escritura. Não existe monopólio da interpretação bíblica. Nenhuma instituição no mundo tem esse poder, nem protestante, nem católico. Ninguém recebeu uma procuração de Jesus para ler a Bíblia e falar: essa é a verdadeira interpretação. Mas uma coisa nós sabemos, a Bíblia diz com muita clareza, a Bíblia é a revelação do Pai. A Bíblia está aqui para orientar as nossas consciências, nossa vida e nossa prática, nossa regra de fé e nossa regra de prática. A Bíblia é a base de tudo. Então, em primeiro lugar, a primeira verdade, só a fé. A segunda verdade, só a graça de Deus. A terceira verdade, somente Cristo. Não precisamos de mais nada. Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que morreu e pode nos salvar. A salvação de Jesus é completa, é perfeita e é suficiente. Em quarto lugar, só a Escritura, somente a Escritura como fonte primária da palavra de Deus. Todos nós estamos sujeitos ao ensino da Escritura. Submeta-se à palavra, submeta-se à Escritura. O país deve se submeter à Escritura, a igreja deve se submeter à Escritura. Aí está a fonte primária da vontade de Deus. Ela é a própria verdade revelada por Deus. Quantas pessoas já se converteram apenas lendo o texto, lendo a Escritura? Olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a última sola da reforma é somente a glória de Deus. Ninguém deve receber glória. Por isso é que nós não podemos confiar nas obras, porque se você confia nas obras, você está dando glória a si mesmo. E a glória de Deus não se divide com ninguém. Deus não divide a sua glória. A glória é somente a Deus, somente ao Pai. Ninguém pode ser adorado dentro da igreja senão Jesus, lembrando do Pai como o Pai de Jesus. Jesus que revela o Pai para cada um de nós. Somente a Deus toda a glória. Ninguém merece glória por nada. Ou seja, a salvação, ela foi manifestada por Cristo, ela é crida por você, é a manifestação da graça de Deus na minha vida e é também a Escritura dada por Deus para que eu possa coordenar, para que eu possa orientar a minha consciência. E por fim, a glória de todo o plano da salvação pertence ao Pai, pertence a Deus, o nosso grande Deus. Este sim é que merece toda a honra e toda a glória. Não cultue mais nada e mais ninguém. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. O texto diz, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Só a glória de Deus, só a Deus a glória. Ninguém merece ser exaltado, nem eu nem você. Nós somos apenas servos de um Deus maravilhoso que nos mostrou a salvação, nos entregou a verdade, nos chamou para a vida eterna e nos conduz ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus. Esse Deus, a Ele seja toda a glória, louvor, adoração pelos séculos dos séculos. A glória de Deus não será dividida com ninguém, diz a palavra de Deus. Portanto, para encerrar a nossa palavra de hoje, dessas 5 verdades básicas da reforma que geraram um movimento que não poderia aceitar certas coisas, as bases foram a justificação pela fé, sola fide, a salvação pela graça, sola gratia. Somente Cristo pode salvar, solos Christus, conforme a palavra de Deus
sola Escritura, e somente a glória de Deus só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Deus merece ser honrado, seguido, servido e amado por toda a nossa vida. Queridos, assim começa o movimento da reforma. Queríamos reformar a igreja. A igreja não quis ser reformada, passou por outras reformas no futuro, mas a reforma protestante levanta uma bandeira, a bandeira do evangelho que liberta. Liberta do quê? Liberta da instituição. Porque a salvação não depende de instituição religiosa nenhuma, nem católica, nem evangélica. A salvação vem de Jesus, vem da fé em Jesus, da graça de Deus que se manifesta em nossa vida, da Escritura que está à nossa disposição e a glória de Deus que se manifesta em nossa vida. Esse evangelho que liberta, nos liberta do monopólio da salvação. Ninguém tem procuração de Jesus para dizer: eu interpreto o pensamento de Jesus na terra, eu é que tenho autoridade para isso, porque ninguém tem. Todos nós temos livre acesso a Jesus, a fé, a graça, a Escritura, e essa liberdade se manifesta em nossa vida quando nós nos rendemos a Jesus para dar glória pela sua grande salvação que Ele revelou por Jesus Cristo na nossa vida. Assim é que nós vivemos, queridos. Vivemos na presença de Deus, na busca do Evangelho, servindo ao Senhor com alegria no coração. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Vamos viver na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Fala aos nossos corações. Liberta o nosso ser da fé institucionalizada, porque ninguém tem este monopólio, não vivemos no cabresto de ninguém, estamos apenas servindo a Ti diretamente por meio de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Te adoramos, ó Pai, e enfatizamos essas verdades fundamentais que nós descobrimos no século XVI e permanecem ainda hoje nas nossas igrejas, uma palavra que tem sido pregada para multidões, com muitas conversões, muitas pessoas abraçando a Jesus Cristo nos 6 continentes desse planeta. Te adoramos, ó Pai, por tudo, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice para encerrar então o nosso momento juntos? Um abraço aí, estou vendo o Lauro, estou vendo o Menes, estou vendo o Ricardo, meu primo lá de Ribeirão, estou vendo a Célia Viana. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Amém, amém, amém. Se você puder, divulgue essa live no seu Facebook, compartilhe na sua linha do tempo, para que outras pessoas ouçam a palavra de Deus, sejam edificados e tenham um contato direto, pessoal, com o Senhor Jesus. Abraço aí, Daniela também, de Vargem Grande do Sul, minha querida colega advogada, está aí, né? Minha colega Daniela Rabelo. Deus te abençoe, Daniela. Forte abraço, viu? Deus abençoe a todos. Vamos compartilhar a live para que outras pessoas tenham contato com essas verdades. Eu agradeço a todos e espero vocês na próxima quinta-feira. Um forte abraço. Deus abençoe.